Deus pela vida do pastor Irã, a sua esposa, por este momento que nós estamos aqui, um momento bom, maravilhoso com jovens, né? Conecte, quantos anos? Conecte? Sexta edição, muito bom. E aí eu fui pego de surpresa, né? Que eu estava saindo, e aí o pastor Tiago, que é um amigo nosso, me ligou para poder estar aqui com vocês, para trazer, na verdade não é bem uma pregação, mas um testemunho de vida, do que Deus assim fez na minha vida. E eu gostaria de compartilhar com vocês, nesta noite, a maravilha que Deus fez e faz em nossas vidas, amém? Eu quero convidar você a curvar as nossas cabeças, para mais uma vez estarmos orando. Pai Santo e Pai querido, nos humilhamos diante de Ti, ó Deus. Reconhecemos, ó Deus, quem Tu és, reconhecemos, ó Deus, a Tua grandeza, reconhecemos, ó Deus, a Tua soberania, a Tua sabedoria, a Tua grandeza, um Deus de excelência, um Deus todo-poderoso, um Deus que nos coloca de pé, um Deus que nos conhece por dentro e por fora, um Deus que antes que o mundo existisse, Tu já conhecia o nosso nome, meu Senhor. Oh Deus, muito obrigado por Tua presença aqui neste lugar. Obrigado, Deus, pela vida do pastor Irã, sua esposa, sua família aqui nesta cidade de São Francisco do Conde, meu Senhor. Obrigado pela vida do pastor Tiago, que foi a ponte, ó Pai, um instrumento que Tu usou para que nós viéssemos estarmos aqui nesta noite, Pai. Que eu venha esvaziar de mim mesmo, estar vazio de mim e cheio do Teu Espírito para transmitir o que o Senhor fizeste, ó Pai, em nossas vidas. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Continua conosco, no nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amados, eu gostaria de pregar em cima do tema. Confesso aos irmãos, eu me esforço para ser um pregador expositivo. Vim conversando com o pastor Rian, gosto demais da pregação expositiva. Rayan? Nome bonito, olha aí. O nome aí não é fraco, não. E aí eu gostaria de citar um texto da palavra. Vamos me aproximar dos irmãos, tá bom? Fiquei sabendo que aqui tem um povo africano lindo, muito bonito. Cadê o povo africano? Da África, amém? Que Deus continue abençoando vocês. Não, só vou ler e vou passar para lá de novo, viu? Pode ficar à vontade. Amados, eu gostaria de compartilhar no livro de Ezequiel, no capítulo de número 1. Ezequiel capítulo 1, e eu gostaria de ler aqui apenas o primeiro versículo, que diz assim: E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Então aqui o profeta Ezequiel, ele fala de ano, mês e dia. Amados, eu não sei os irmãos, quantos aqui tem mais ou menos 10 anos que fizeram uma aliança com Cristo? Levanta as mãos. 10 anos? 20 anos? 20 anos. Tem datas em nossas vidas que marcam, por exemplo, nossa data de aniversário. A data que nasceu o nosso primeiro filho, segundo filho. A data do nosso casamento. São datas que nós nunca jamais iremos esquecer. A data que partiu alguém da nossa família para a eternidade, um pai ou uma mãe, ou quem sabe um filho ou uma filha. Mas a data que nós nascemos de novo, quem lembra aqui? A data que você teve a convicção, a certeza de que o Espírito Santo de Deus penetrou dentro da sua alma, dentro de você. Amados, eu não sei você, mas foi uma data inesquecível. Eu nunca mais esqueci. A data de 11 de dezembro de 2001, que fez 20 anos ano passado. Amados, meu nome é Alexandre. Eu nasci em Feira de Santana. Eu não tenho algo para contar de extraordinário, né? Que eu matei, que eu roubei, que eu estuprei. Não é nada disso, para os irmãos não pensar que eu vim aqui falar e inventar. Eu vou falar apenas o que Deus fez em minha vida. E que Deus também pode fazer na vida de qualquer um. Amados, eu cresci em uma família um pouco pobre, né? Meus pais sempre moravam de aluguel em Feira de Santana. Primeiro contato com casa física mesmo, própria, foi quando nós se mudamos de Feira de Santana e viemos morar em Simões Filho. Meu pai teve a oportunidade de comprar a primeira e até hoje a única casa própria dele. E eu cresci no meio, num ambiente um pouco sem cultura, principalmente sem cultura bíblica. A única contato que nós dentro de casa tínhamos é apenas uma igreja que minha avó ia, era a Igreja Universal, e eu já não gostava mesmo. E eu comecei a ouvir uma musicalidade
que eu comecei a ficar hipnotizado, fanático, idólatra, louco pela musicalidade que eu ouvia. Não sei se você já ouviu falar em heavy metal, já ouviu falar nisso? Rock, para dizer logo um ditado popular, rock. E aí eu ouvia heavy metal. Eu não sei se aqui em São Francisco do Conde há grupos de metaleiro. Alguém já ouviu falar aqui? Pessoal esquisito, todo de preto, com cruz, de cabeça para baixo, meio invocado. Aqui não tem isso não. Nunca ouviu isso aqui? Oi? Alguns, né? Certo. Então assim, amados, os irmãos estão olhando para cima assim, é porque eu estou meio... Tem alguma coisa em cima, é? Então assim, amados, se eu perguntasse aqui qual a musicalidade que você gosta, é normal, cada um de nós temos um gosto por uma espécie de estilo musical. Eu vou dizer assim, algum poderia dizer, eu gosto um pouco, pastor, de um axé, né, voltado assim para as letras cristãs. Eu gosto de, não sei, um forró, não sei, né, vou dizer assim. Mas o problema não é gostar do estilo musical em si. O problema é que eu idolatrava. E eu comecei a me aprofundar nesse estilo musical. Primeiro contato que eu tive a dormir fora de casa, eu tinha mais ou menos uns 14 anos de idade. E eu comecei a dormir fora de casa. Eu saía sexta-feira e voltava segunda-feira para casa. E a primeira vez que eu dormi fora de casa com os amigos, minha mãe ficou praticamente quase que maluca, porque saiu percorrendo a cidade de Simões Filho toda para poder me achar. E eu não tinha dado satisfação a ela. Na época nós não tínhamos esse contato que nós temos hoje, questão do WhatsApp e tal, essa questão. E o que é que aconteceu? Que eu comecei a conhecer amigos em Simões Filho. Quando eu morava em Feira de Santana, eu já conhecia um grupo de amigos que começou a me influenciar a ouvir rock. Mas naquela época, pastor, as bandas que nós conhecíamos eram as bandas leves, como Legião Urbana, né, Renato Russo, essas coisas. E depois eu comecei a ouvir bandas americanas, bandas de hard rock, de pop rock, como Guns N' Roses, Bon Jovi, esse tipo de música. Só que parecia uma droga, aquele tipo de musicalidade dentro de mim, mesmo eu não sabendo tocar música. Mas eu comecei a ser um fanático por música, por heavy metal. E ali eu comecei a ouvir músicas mais pesadas. Então eu comecei a ouvir Sepultura, eu comecei a ouvir Slayer, Metallica, Creator, Destruction, bandas americanas, bandas de outros países. E comecei a ficar fascinado pela ideologia dos caras. Ou seja, eles tinham uma ideia de usar cruz de cabeça para baixo. Eu comecei a usar. Eles tinham uma ideia de pintar o rosto, né, com uma máscara, botar assim um pó na cara. Eu comecei a fazer isso. Nós tínhamos uma ideia de usar um sobretudo, nunca usar uma camisa de outra cor, por exemplo, uma camisa dessa branca, de botão. Eu nunca usei na minha vida. Um sapato social, eu tinha vergonha de usar um tipo de roupa desse. Para nós era algo patético, ridículo, ou usar uma roupa de botão. Nenhum dos meus amigos que nós andávamos, nós sempre, até na hora de dormir, usávamos camisa de banda, com demônios na capa. E aí eu comecei a me aprofundar nisso. E acreditar na letra das músicas. Aí os meninos começaram a me convidar para poder dormir no cemitério. E aí eu comecei a dormir. E não foi só uma, duas vezes. Várias vezes, pastor. Nós levávamos um som, uma caixinha e colocávamos lá, em cima de uma tumba. E na madrugada nós começávamos a fazer uma espécie de headbang, batedores de cabeça. Nós fazíamos um gesto assim, todo headbang, todo metaleiro sabe o que é isso, e ficava headbangando na madrugada toda dentro do cemitério. E quando chovia, e não era só homens, mas eram mulheres também, meninas, jovens de 14, 15, 17, 18 anos, até mãe de famílias. Quando estava chovendo, não tinha lugar para nós ficarmos. E aí, vocês acham que eu ia para onde é que eu ia? As gavetas de dentro do cemitério. Nós entrávamos ali. Eu já entrei ali com meninas ali dentro. Sabe, os meninos. E nós pulávamos o muro. Nós entrávamos no cemitério em torno de 1h da manhã. Nós ficávamos na rua. Quando chegava 1h da manhã, nós pulávamos o muro do cemitério. E às vezes
alguns drogados, bêbados, que não tinha condições nenhuma de pular o muro, pegávamos assim um ou outro e jogávamos pelo outro lado, e ali nós entrávamos e passávamos a madrugada toda ali dentro daquele lugar. Amados, assim era a minha vida. Uma vida de desilusão, uma vida de ódio pela igreja, de nojo, uma vida de achar que a igreja é o pior lugar do mundo para se estar. Se tinha uma coisa que eu não gostava, era de igreja. Se tinha uma coisa que eu tinha nojo, era de igreja. Se tinha uma coisa que eu tinha nojo, era de crente. Nem pago, se alguém me pagasse para entrar dentro de uma igreja, eu não entrava. Eu achava esse lugar horroroso, o pior lugar para se estar. Para vocês terem uma ideia, nós éramos tão radicais, que quando cristãos vinham falar de Jesus para nós dávamos as costas, cuspíamos no chão e fazíamos uma cruz de cabeça para baixo, como se nós estivéssemos repreendendo vocês, porque nós odiávamos cristãos, não gostava, tinha nojo. Amados, e o meu vício por heavy metal era tão forte, que eu comecei a roubar. Eu lembro que a primeira vez que eu roubei um CD na época, olha que é 20 anos atrás. Nós estamos bem avançados. Hoje qualquer tipo de música, você abre o YouTube, você olha ali qualquer tipo de musicalidade. Mas 20 anos atrás, não. Imagine a época do bolachão. Quem aqui lembra isso? O bolachão é o quê? É o disco, é assim que se chama? A fita, cassete, que ficava rodando, às vezes embolava. Quem lembra dessas fitas? As fitas. Depois veio surgir os CDs, que só quem tinha era filho de papai. E quem tinha os CDs, geralmente era quem tinha um pai que ganhava muito dinheiro para poder bancar os filhos. E era diferente do meu pai que não tinha dinheiro. E aí, eu entrei uma vez nas Americanas com meus pais. Geralmente meu pai, final de ano, me levava e minha irmã para poder comprar uma roupa, final de ano, Natal. E eu vi um CD do Metallica, uma banda chamada... Alguém conhece aqui essas bandas que eu estou falando aqui? Nunca viu falar? O pastor já ouviu falar? Metallica, Sepultura, Creator, Angra... Certo. E aí, quando eu entrei, eu era tão hipnotizado que quando eu entrei, que eu olhei o CD, que eu botei a mão no bolso, cadê o dinheiro? Eu não tenho dinheiro. Irmãos, eu nasci, eu peguei o CD assim, botei dentro das calças. Com os meus pais, dentro das Americanas, em Salvador, tem o do Shopping Lapa, os meus conhecem o Shopping Lapa, e o Shopping Piedade, as duas tem as Americanas. Então foi no Shopping Piedade, no Shopping Piedade. Eu entrei, peguei, parece que foi uma coisa realmente de Satanás, que quando eu passei, não sei se não sabem, quando você passa pela, tem um sinalzinho assim, uma linhazinha vermelha, eu não sei se hoje tem isso, e aí quando eu passei, nada aconteceu, não aconteceu nada. Eu falei, rapaz, então, eu ganhei o CD, as Americanas me deu de presente o CD, fui para Simões Filho, quando eu cheguei com esse CD lá, foi uma festa, porque quem aparecia com um CD desse, era como se fosse assim no meio da galera, a expressão que eu usei com o senhor, tá rico, né, que o senhor disse que ia ganhar uma enciclopédia de livro, eu falei, tá rico, era mais ou menos isso, quem chegar com um CD desse no meio da galera, ficou rico, rapaz, você conseguiu esse CD como? Você comprou como? Sabe aquela situação? Aí outra vez, eu fui fazer de novo isso, só que eu não estava com os meus pais, e aí fui roubar um outro CD, do Metallica, já estava começando a ficar viciado. Talvez para você diga assim, pastor, que besteira. Realmente, para mim, não era besteira 20 anos atrás. E aí eu lembro que quando eu peguei o CD e coloquei, alguém de longe assim viu, que foi realmente o segurança da loja, falou com a menina falou com ele, se aproximou de mim. Quando ele se aproximou, eu comecei a tremer, fiquei com medo. Eu tinha em torno de 15, 16 anos. Mas eu era lunático. Você sabe o que é lunático? Irmãos, eu dormia cantando Iron Maiden. Eu dormia cantando Metallica, Slayer, que era uma banda que eu idolatrava. O que você me perguntar do primeiro CD até os últimos, até na época que eu gostava, eu sei te dizer tudo sobre essas bandas. Eu era muito lunático, muito louco por isso. Eu vivia e respirava isso. E quando assim, porque essas bandas, ela propaga satanismo, propaga sexo livre, sabe? Propaga destruição da família, propaga o horror da igreja, colocando Satanás lá em cima e Jesus lá embaixo, colocando Satanás como o Senhor, o Todo-Poderoso, e Jesus um fracote. E aquelas letras começavam a me influenciar, fora o meu lado sexual.
Com 13, 14 anos eu tinha uma vida sexual ativa, constantemente. Aonde eu ia, chegava, era uma vida de prostituição. Um menino novo de 13 anos, 14 anos. Nunca na minha vida eu pensei que eu seria um cristão, nunca. E aí eu fui preso pela primeira vez. Foi uma coisa feia para mim, com 15 anos de idade. Nunca tinha acontecido aquilo. Aí eu dormi no meio de presidiário, de homens tenebrosos. Me colocaram para depois eu descer para um lugar chamado Cã, em Salvador. E aí me colocaram lá de cueca, conjuntamente com os meninos. E interessante que quando eu entrei ali, que me lançaram ali no meio daqueles homens que falaram assim: por que tu está aqui? Aí eu disse assim: por causa de um CD. Os caras não acreditou. Por causa de quê, menino? Eu falei: de um CD. CD de quê? Tu é louco? Eu estou aqui porque eu fiz isso, fiz aquilo, fiz coisas grandes. Mas um CD. Aí quando eu fui entrevistado por um delegado, ele me perguntou: que CD foi que você roubou? Ele perguntou: você pega esse CD para usar droga? Eu: não. Você participa de algum tráfico de droga? Você compra esse CD para vender, para usar, para traficar? O que é que você faz? Eu disse: não, doutor, é porque eu sou assim mesmo. Eu gosto disso. Eu me sinto alegre, prazeroso em ouvir essas músicas, sabe? Aí ele me perguntando assim, nem ele entendeu isso, não entendeu nada. Aí eu tinha um amigo meu que ele se converteu a Jesus. E quando ele se converteu, ele começou a ouvir músicas cristãs com um estilo musical de rock. Por exemplo, quem aqui já ouviu falar em Oficinas de Três? Já ouviu? Se eu te falar que eu me converti ouvindo a música da Oficina G3, você acreditaria? Escuta isso. Esse amigo meu sempre tentava me convencer de pegar um CD na mão dele. Ele tinha o primeiro CD da Oficina chamado Nada Tão Novo, Nada Tão Velho. Não sei se vocês lembram. O segundo, A Indiferença, e depois lançou o acústico. Quando o Manga saiu da banda, entrou aquele chamado PG. Sabe quem é PG, né? Ele entrou na banda. E aí esse amigo meu tentava: rapaz, ouça a música, ouça. Eu tinha nojo de música evangélica. Nem pago, se você me convidar, eu vou te pagar para tu ouvir uma música dessa. Eu tinha nojo, parece que fedia carniça no meu nariz. Eu não gostava, eu odiava. Eu lembro que uma vez eu estava num ponto de ônibus, eu estava muito bêbado, e apareceu um pastor próximo de mim, eu ia andando para casa. Eu morava em um bairro distante, e eu estava no centro de Simões Filho. Ele sentou do meu lado e disse assim, ele se aproximou de mim com a Bíblia na mão. Ele disse: filho, você conhece este livro de capa preta? Eu disse: não. Ele disse: você sabia que este livro tem capacidade de transformar o homem de dentro para fora, e pode te transformar? Deus já estava me moldando, Deus já estava ali me tocando, me impactando, e eu não sabia. Aí eu lembro que uma vez eu estava em um evento com eles, e eu me apartei de todos eles. Era uma galera assim, pastor, em torno de 40 homens, tudo de preto, mulheres se drogando, se prostituindo, eu no meio ali novo, homens que morreram de AIDS, amigo meu que morreu de AIDS, de tanto se prostituir, amigos meus que foram presos algumas vezes, por se envolver até com negócio de tráfico, eu ali no meio, amigos meus que falavam assim, estava reunido numa praça, um exemplo aqui em São Francisco do Conde: vamos beber cachaça? Só tem cachaça? Vamos, e a todo mundo. Se tiver cachaça, se tiver droga, vamos. Era assim. Tinha um evento em Salvador chamado Palco do Rock. Todo ano tem esse evento. Não sei se o pastor já ouviu falar. Palco do Rock é como se fosse um carnaval dos roqueiros. Ao mesmo período do carnaval, Palco do Rock, desde a década de 80, caminhando lá para os seus 40 anos. Palco do Rock. Todo ano eu estava lá. Dormia na praia. Ficava lá entre os amigos, acampava lá. De manhã cedo escovava os dentes, como eles diziam, com cachaça. E não gostava de crente, não gostava de igreja, odiava a Bíblia, não queria saber, não queria conta, sabe? E aí aquele amigo meu, ele orava por mim, jejuava. E eu lembro que uma vez eu estava no ponto de ônibus, e alguém chegou para mim e disse assim: eu estou orando por você. E eu tomei um susto, um impacto. Lembro que uma vez eu estava dentro de um ônibus, eu conversando com um colega meu, e eu disse assim: Deus é mais. A palavra Deus é mais saiu da minha boca. Ele bateu no meu ombro e disse assim: Deus é mais mesmo. Essa mesma pessoa que disse que estava orando por mim. Olha o poder da oração. Você que está orando por uma causa que você ainda não está vendo o resultado, não desista.
Não desista, porque a palavra de Deus diz lá em Lucas capítulo 1, 37, porque para Deus nada é impossível. Para Deus tudo é possível. Se você tem um filho que está nas drogas, ou um marido que ainda não se converteu, não desista, não desanime. Deus, Ele é o Senhor desta causa. Deus, Ele está na direção. Deus, Ele pode reverter este quadro e te dar a vitória nesta noite, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E amados, por dentro eu era um caco, eu era triste, eu era vazio. Eu sabia, e foi nessa noite, pastor, que eu me apartei deles e eu fui para a quadra chorar, porque eu sabia o vazio que existia dentro de mim. E eu sabia que Deus estava bradando no meu coração, estava me chamando para segui-lo. E eu estava chorando, de repente, quando eu me peguei, eu estava chorando na quadra. Eles se aproximaram de mim. O que é que está acontecendo, rapaz? Você está chorando? Foi o quê? Eu disse, não estou chorando não. Aí eu voltei para lá para curtir de novo. Aí eu lembro que eu tinha uma irmã que era amiga de minha irmã, uma irmã da igreja, que chegou lá em casa. Eu já estava tocado por Deus, não sabia. Aí aquela irmã começou a pregar a palavra de Deus para mim lá em casa, a falar de Mateus, do livro de Mateus, e eu fiquei encantado com a exposição do Sermão do Monte, ela falando dos ensinamentos de Jesus. Eu fiquei maravilhado, eu fiquei assim, nossa, dentro de mim eu fiquei impactado, eu fiquei emocionado, que eu me ajoelhei e disse assim, irmã, pode orar por mim? Ela orou, ela disse, Alexandre, você quer entregar sua vida a Jesus agora? Eu disse, quero, só que foi um quero da boca para fora. Aí ela disse assim para mim, mas tem que estar na igreja à noite, viu? Aí eu disse, aí que está o problema, eu entrar naquele lugar dentro de mim, nojento, quero não, pensando dentro de mim, né? Aí eu voltei à vida normal de novo, comecei. Aí eu conheci uma determinada pessoa, que ela começou a falar mais de Jesus para mim intensamente, falava, escrevia carta, falava de Jesus, pedia para ela fazer um favor para mim, ela fazia, mas sempre deixava um versículo da palavra de Deus para mim, sempre. E aí eu lembro que eu resolvi pegar o CD na mão deste amigo meu. Eu falei, rapaz, de tanto você me enjoar, insistir para eu pegar esse CD na sua mão para ouvir, eu vou escutar esse CDzinho, esse negocinho. Aí tudo era uninho, né? Quando se tratava de Deusinho, era tudo com inho, igrejinha era com inho. Me dá esse CDzinho que eu vou escutar, essa musiquinha. Essa coisa horrorosa, só faltava dizer, essa coisa podre, feia, sem qualidade musical, feia, me dá que eu vou ouvir. Vou quebrar teu galho, hein? Vou quebrar também o galho do grandão lá em cima, hein? Eu acho que ele vai, vou quebrar até o galho. Que eu ouvi pela primeira vez uma música crente, uma música cristã. Olha como Deus faz. E aí eu peguei o CD de Oficina G3, acústico. Acho que é de 2000, eu acho esse CD. Me converti em 2001. E aí eu coloquei o CD. E fiquei ouvindo, no fundo de casa. E aí uma música que dizia assim, nasceu, sofreu, morreu por nós, seu sangue lá na cruz, o quê? Derramou, irmãos, que coisa. E eu ouvi, depois foi o que eu fiz, mas botei para repetir tudo, e eu gostei, eu falei, rapaz, não é que é boa? Botei para repetir a música. De repente eu já estava no meu quarto, com a camisa aqui, pastor, todo enrolado no meu rosto, que eu tive uma sensação de que Deus estava me olhando assim, e eu estava morto de vergonha dele. Eu falei, meu Deus, me perdoe, Senhor, me perdoe, meu Deus, me perdoe, Deus. Eu só falava isso. Eu comecei a ficar com vergonha de Deus. Eu tive a sensação de que Ele estava me olhando. E naquele olhar como chama de fogo, lembra do olhar de Jesus para com Pedro. Não precisou Jesus falar nada, apenas olhar para Pedro. E aquele olhar me deixou constrangido, porque eu sabia que naquele exato momento eu não era mais o mesmo homem, não era mais. O Espírito Santo de Deus entrou dentro de mim. Eu senti algo diferente, eu usava brinco. E aí é interessante que quando eu fui devolver o CD para esse amigo meu, ele não sabia que eu já tinha o Espírito de Deus dentro de mim. E aí eu sentei com ele na praça, pastor, eu tinha uma coleção de CD, pastor.
Eu amava, aquilo ali era a minha riqueza. CDs original, aquilo ali, ninguém, que se eu saísse e minha irmã tocasse nenhum CD daquele, eu percebia que ela pegou, está fora do lugar. Eu chegava e dizia, você pegou no meu CD? Ela, peguei. Estava arrumando a casa, eu peguei. Era uma coisa assim, minhas camisas, no quarto era cheio de pôster de banda de rock. Meu quarto era todo escuro, que chegou a ter morcegos dentro do quarto, atrair até morcegos. Quando abria a porta, saíam os morcegos. Tinha uma banda que eu idolatrava, chamada Black Sabbath, Ozzy Osbourne, que ele aqui no Brasil, em 85, comeu a cabeça do morcego. E alguém deu uma injeção nele, um remédio, senão ele ia morrer infectado pelo veneno do morcego. Sabe? E é aquela coisa, quando o Espírito de Deus entrou em mim, eu fui para a praça conversar com esse amigo meu. Aí eu disse assim para ele já era cristão, que me emprestou o CD. Ele disse assim, eu falei assim para ele, Jonathan, um verdadeiro cristão usa brinco? Conversando com ele, né? Eu acredito que não é bom, né? Aí eu peguei o brinco assim, eu arranquei com tanta força, quase rasga a minha orelha. Aí ele percebeu. Aí ele, o que foi, rapaz? Não, você vai fazer alguma coisa amanhã? Aí ele disse, não, você poderia ir em Salvador comigo? Aí ele, por quê? Porque eu estou querendo me desfazer dos meus CDs, vou jogar fora, eu vou dar a alguém, eu não sei, eu vou vender, eu não sei o que é que eu vou fazer. Você pode me acompanhar? Ele não acreditou. Aí ele foi comigo. Mas irmãos, eu senti uma paz tão grande no meu coração, porque eu não tinha vestido nada de outra camisa a não ser preto. Eu tinha várias camisas de bandas, várias, cada dia eu vestia uma. Irmãos, eu lembro que eu comprei, entrei numa loja chamada Marisa, na Avenida 7, conhece a Avenida 7? Na loja Marisa ali, eu lembro que eu comprei 3 camisas, uma vermelha, uma azul e uma preta. Até eu brinquei com ele, olha, o azul é a cor do céu, o vermelho é a cor do sangue de Jesus, e o pecado a preto é a cor dos meus pecados, que está lavado e remido pelo sangue de Jesus. Aí eu lembro que eu só ia para essa igreja, no primeiro dia que eu me converti, eu não tinha roupa para ir para a igreja. Eu tive que pegar a camisa e colocar pelo avesso, por exemplo, pegar uma camisa de uma banda, Slayer, que eu gostava, eu tinha várias camisas dessa banda. Botei pelo avesso para ir para a igreja, porque eu não queria. Aí, olha só a segunda parte, meus amigos agora. A recepção deles para comigo. Várias ligações. Traíra, me traiu. Sua diz, por que você fez isso? Eu lembro que eu me deparei com um amigo meu na praça, em Simões Filho. Não vou falar o nome dele por ética, mas um grande amigo meu na época. E quando ele me viu com a camisa diferente, que não era preta, ele suspeitou. Ele olhou, só por eu estar com outra camisa. Não foi porque eu estava com a Bíblia, não foi porque eu disse, olha, eu sou crente. Não, quando ele me viu com a camisa azul, ele de longe ele começou a chorar. Ele viu assim, é o que eu estou pensando? Eu disse, eu não acredito, velho. Aí ele começou a chorar. Você me traiu, velho. Você me traiu com Jesus. Puxa, que decepção. Aí depois ele veio perto de mim assim, bora tomar uma cerveja? Eu falei, pô, não vou não. Mas nunca pagou uma cerveja para mim. A primeira vez que ele disse que ia pagar cerveja foi nesse momento. Eu pago uma cerveja, eu pago. Eu falei, não. Aí sabe o que é que aconteceu, irmãos? Eu nunca tinha ido em uma banda, para um show de banda. As bandas que eu ia eram bandas locais, daqui de Salvador, daqui da região de Feira de Santana. Eu nunca tinha ido. O sonho de toda a minha vida era ver uma dessas bandas que eu gostava de perto. Era o meu sonho, era a minha vida. E sabe o que aconteceu? No ano que eu me converti, no ano depois, de 2002, 2 bandas da Alemanha, chamada Creator e Destruction, considerada como os reis do thrash metal da década de 80, veio tocar no Wet n Wild. Aquilo foi meu maior desafio depois de crente. Todos os meus amigos foram praticamente em casa dizer, você vai perder esta oportunidade da sua vida, em ver os homens, os deuses do metal diante de você. Depois você pede perdão a Jesus. Jesus não vai te lançar no inferno por causa disso. Vá para o show. Depois você volta para a igreja, para o pastor, conversa com o pastor e pede perdão. Irmãos, vocês acham que eu não fui tentado? Vocês acham que eu não fui? O diabo buzinando no meu pé de ouvido, vá, ceda, vá. Sabe o que foi que eu fiz?
Esse meus filhos tem uma prefeitura, a prefeitura é na parte de cima, a parte de baixo tem uma avenida assim, e que passava os carros ali. Geralmente eles pegavam o último ônibus, que era o Itaigara. Eu fui ali para cima, e o diabo me tentando o tempo, vá. E eu dizendo, não. E aí eu lembro que eu fiquei sentado assim. Aí eu vi os meus amigos todos de preto, esperando o ônibus no ponto. E o diabo dizendo, vá, desça, vá logo, vá ver o Creator, vá ver os Destruction, vá, é a oportunidade da sua vida, vá. E eu olhei assim. Aí eu vi na hora que o Itaigara, o último ônibus, parou. Eles entraram, passou por mim assim, eles nenhum me viram. E eu olhando para eles assim. E eu disse, ó Jesus, Tu és maior do que tudo isso, Senhor. Tu és maior do que essas bandas. Tu é maior do que heavy metal. Tu é maior do que Destruction e Creator. Até mesmo que Creator significa criador. Só quem é o criador é o Senhor. E Destruction significa destruição. Quem é destruidor é Satanás. Então eu não posso ver uma farsa dessa. Eu tenho que contemplar a Tua face, a Tua presença, meu Senhor. É isso, Senhor. Amados, então hoje você está diante de um homem que é falho como você, mas eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. Deus te chamou para fazer o quê? Há um livro de John Piper, Não Jogue a Sua Vida Fora. O que é que Deus te chamou para fazer? Quando Deus começou a me chamar para o ministério, eu lembro que eu estava namorando com a minha esposa, nós estávamos prestes a noivar, prestes a casar. E eu disse a ela assim, filha, Deus está me chamando para ser pastor. Amados, eu não decidi ser pastor, Ele que me escolheu. Eu não sou pastor para ganhar dinheiro, para poder estar, extorquindo ninguém. Eu sou pastor porque Deus me chamou. A última coisa do mundo que eu pensava em ser era ser um cristão. Imagine um pastor. Então hoje eu tenho 15 anos de casado. Sou pastor desde 2015. Pastorei uma igreja tem 2 anos. Pastoreei 4 anos em Nova Fátima. Estou aqui pela misericórdia de Deus. Para quem não gostava de ler nem bula de remédio, hoje eu vim conversando com o pastor a respeito. Para quem não gostava de estudar nada, hoje está fazendo praticamente o 2º curso superior, que é o de História, 1º de bacharel em Teologia. Então Deus faz essas coisas, grandes coisas o Senhor faz em nossas vidas. Toda a glória, toda a honra, todo louvor seja dado ao nosso Deus. É Ele que faz coisas extraordinárias nas nossas vidas. E Ele também quer continuar fazendo na sua vida. Ele quer continuar fazendo. Então abra o seu coração. Quero deixar uma palavra para você nesta noite, lá no livro de 1 Samuel, a segunda, não, 1 Reis, se não me falha a memória, no capítulo 20, ou é 2 Reis, ou é 1 ou a 2, mas eu acho que é a 1, que Deus disse para Ezequias, para o profeta Isaías ir até a casa dele e dizer, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E ele começou a colocar a cara para a parede, chorar muitíssimo. E antes do profeta sair do palácio dele, Deus disse para o profeta Isaías, vai e volta e diz ao meu servo Ezequias, que eu acrescentarei 15 anos de vida a ele. Aí eu fico perguntando, quantas pessoas morreram nesta pandemia e você está aqui? Você já parou para pensar, para quê? Por quê? Será que Deus não está te chamando para uma obra específica? Ah, pastor, Deus está me chamando para ser pastor também? Não estou dizendo isso. Mas eu também não acredito que Deus tem poupado a nossa vida para nós vivermos como nós queremos, que isso não é verdade. Deus tem um plano contigo. Deus te chamou aqui nesta noite para mostrar a vontade dEle para a sua vida e para a minha vida. Deus tem o melhor de Deus para as nossas vidas. Sabe qual é o melhor de Deus para as nossas vidas? Lembra do apóstolo Paulo? Filipenses capítulo 1, quando ele diz assim, presta atenção, capítulo 1, versículo 23, 24, quando ele vai dizer assim, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é incomparavelmente melhor. Sabe o que é o melhor de Deus para a sua vida? Não sabe não.
o melhor de Deus para a sua vida chama-se Jesus de Nazaré. É Ele que é o melhor de Deus para a sua vida. Ele já nos deu tudo. Lembra de Romanos capítulo 8, 32? Quando ele vai dizer, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele, o quê? Todas as coisas, também com ele. Agora lembre dele, todas as coisas, pastor, uma casa boa, pastor? Ô pastor, uma fazenda? Ô pastor, um carro novo? Sim. Ô pastor, se ele quiser me dar uma ilha, pronto, uma ilha grandona, para eu ficar lá, pastor, bebendo água de coco? Sim. Com ele, tem que ser com ele, não pode ser sem ele. Hoje nós estamos vivendo uma geração que as pessoas querem tudo, só não querem Deus. Eu não aceitei Jesus, irmãos, pedindo um emprego, não. Às vezes eu me envergonho desse evangelho hoje, evangelho falso. As pessoas buscam a Deus segundo as intenções. Vai à casa do Senhor para arrumar um namorado, arrumar um emprego, para melhorar de vida. Eu aceitei Jesus porque eu reconheci que eu era um pecador e eu precisava de um Salvador. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador. E esse Salvador está aqui nesta noite. Como disse o irmão, ele está passeando aqui na igreja. Ele está aqui nesta noite. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos dê graça, para que a gente não venha decepcionar esse nosso Deus. Chegar lá diante dele e entregar aquilo que ele confiou em tuas mãos. Queria finalizar contando uma ilustração que eu vi em um livro. Conta uma história verídica, que uma determinada irmã, no término do culto, disse assim: pastor, eu posso contar um sonho? O pastor já ia dar a bênção apostólica. Aí disse que ela chegou e disse: pastor, posso contar um sonho que eu tive? Aí disse que o pastor: pode, irmão, mas seja breve, porque o culto já praticamente já terminou. Ela: não vou tomar muito tempo. Ela disse: irmãos, eu tive um sonho nesta madrugada, que eu estava na porta dos céus, e quando eu estava ali, eu vi uma fila quilométrica de homens e mulheres de Deus, homens como Paulo, como Pedro, mulheres de Deus como Ana, como Marta, como Maria. E quando olhava para as mãos de cada um deles, estavam grandes feixes de grãos para entregar para o seu Senhor. E quando eu vi aquilo, eu fiquei com vergonha, porque eu só tinha alguns grãos em mãos. E eu voltei. Quando eu voltei e ia sair, eu ouvi a voz dele: irmã fulana. Aí disse que ela disse assim: meu Deus, é meu Senhor, mas eu estou morrendo de vergonha. Eu não posso me aproximar dele com esses grãozinhos na mão, todos estão com grandes feixes. Aí disse que a voz de irmã fulana. Aí disse que estava aquela multidão assim, ela dizendo que Deus estava chamando para ela comparecesse diante dele. Aí ela veio toda tímida, sem graça. Diz que Deus falou assim: irmã fulana, levanta a cabeça. Aí disse que ela levantou com muita dificuldade, toda descabriada no sonho. Ela disse que Deus falou assim para ela, pegou na mão dela assim, disse assim: fostes fiel no pouco, mostra as tuas mãos. Aí estava lá aqueles grãos de trigo nas mãos, não era folha, era trigo, era fruto do pouco que ela fez. Diz que Deus tomou as mãos dela e disse: fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no reino do teu Senhor. Ela foi para casa. Quando ela vai dormir, que ela acorda morta. Aquilo foi um despertar espiritual naquela igreja que estava adormecida. Houve um avivamento naquela igreja. O povo começou a despertar pelo testemunho daquela irmã. Talvez você esteja aqui nesta noite dizendo: pastor, mas eu sou tão fraco, mas eu sou tão fraca, a minha família é fraca, os meus pais são fracos, eu sou de cultura fraca, pastor. Tudo bem, você é fraco? Mas eu conheço um Deus que é todo poderoso, que pode te encher com o Espírito Santo de Deus e fazer um impacto na sua vida aqui nessa cidade de São Francisco do Conde.
noite. Que Deus em Cristo Jesus levante um exército nesta noite aqui para impactar ruas, becos e vielas. Que prostitutas, drogados sejam alcançados, sejam impactados pela presença do poder do Espírito Santo de Deus nesta igreja e nas suas vidas, no nome de Jesus. Bem, vamos ficar de pé com a permissão do pastor. Quero chamar o pastor Rian aqui para ele estar fazendo a oração. E quero agradecer a Deus pela oportunidade concedida nesta noite. Em nome de Jesus. Vamos orar. E você que veio aqui hoje, se você entendeu a mensagem do Senhor, hoje é um dia de retomada para você. Eu não sei o que você precisa tomar uma decisão hoje, mas você precisa deixar aquele ônibus que o inimigo está ali dizendo, vá no ônibus. Você precisa deixar ele hoje ir embora e ouvir a voz do Senhor que te chama e tem um propósito, tem um plano e deseja te usar. Você acordou hoje porque Deus quer te usar. Senhor meu Deus, com certeza, Senhor, o Senhor falou aos nossos corações. Te louvamos, ó Deus, pela vida do pastor Alexandre, pela obra maravilhosa que o Senhor fez na vida do seu servo. E hoje no caminho ele me falou que ele não tem mais uma coleção de CDs, ele tem agora uma coleção de biografias de homens de Deus. E ele lê essas histórias, se inspira e quer viver, ó Deus, segundo a tua vontade. Ó Deus, ele não coleciona mais derrotas. Ele escolheu, ó Deus, colecionar, Senhor, no céu, tesouros, ó Pai, espirituais, como a tua palavra diz. Ó Deus, que eu te peço também nesta hora, Senhor, que o Senhor toque em nosso coração e façamos, ó Deus, realmente lembrar o que é precioso, o que é que realmente tem valor. Porque o Senhor, ó Deus, abriu mão da sua vida, derramou sobre nós o teu amor, Senhor. Nos comprou com alto preço, o teu sangue derramado na cruz do Calvário. E nós às vezes achamos que não temos valor algum. Mas Senhor Deus, nós temos um valor grandioso para Ti. Então, Pai, eu te peço nessa hora, Senhor, que o Senhor possa acender a chama daquele, ó Pai, que está com a chama apagada. Que o Senhor possa, Senhor, reanimar aquele que está abatido. Que o Senhor possa levantar aquele que está caído. Que o Senhor possa trazer para perto aquele que está longe. Que o Senhor possa trazer alegria em uma vida que está, ó Deus, tomada por tristezas. Ó Deus, tenho certeza que o Senhor realmente está passeando neste lugar. Temos a certeza, Senhor, que o Senhor está olhando para nós, Senhor. Que possamos dizer sim, Senhor, eis-me aqui, eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero fazer, Senhor, cumprir o Teu ministério na minha vida, eu quero pregar, Senhor, a Tua palavra, ó Senhor, quero ser que meus lábios sejam usados em adoração a Ti. Que o meu corpo não venha mais ser usado pelo inimigo, mas venha ser usado, ser templo do Espírito Santo. Ó Pai amado, tenho certeza, ó Pai, que Tu és um Deus de amor também. E nessa hora, Senhor, a Tua palavra diz que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não é de qualquer, toda injustiça. Então nessa hora, em nome de Jesus, ó Pai, que possamos fazer uma oração, aquele que está longe, caído, possa fazer uma oração agora, dizendo: Senhor Jesus, a minha vida
é tua. Toma meus lábios, toma a minha mente, toma o meu coração. Perdoa-me, Senhor. Perdoa a minha estupidez. Perdoa, Senhor, a minha distância. Perdoa, Senhor, o tempo que eu passei buscando outras coisas. Mas hoje, eu me entrego, eu me derramo e digo: a minha vida é tua. Faz dela o que quiser. Toma a direção. Em nome de Jesus. Amém. Você fez essa oração? Quem fez essa oração? Eu quero lhe dizer que Deus hoje está lhe fazendo um convite. A santificação, a transformação, a pureza e a uma vida ministerial grandiosa. Não porque nós estaremos nos holofotes, mas é porque nós alegraremos ao Pai que está nos céus. Se você tomou essa decisão hoje, de retomar a sua caminhada, eu peço que hoje mesmo você converse com alguém e diga assim: hoje eu tomei uma decisão, e a partir de hoje a minha vida é para Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Alexandre, muito obrigado. Em nome da Igreja Batista Shalom, da juventude, através do nosso ministro pastor Lucas, nós queremos agradecer a Deus por tua vida. E é sempre a gente faz uma coisa aqui. Quantos vão orar pela vida do pastor Alexandre? Levanta a mão aí. Amém? Quantos vão orar também pela esposa dele? Levanta a mão aí. Quantos vão orar também pelas filhas dele? Levanta a mão aí. Nós vamos orar pela sua vida e sua família. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Jovens. Valores eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor.
todos. Agradecer mais uma vez ao pastor Alexandre, né? Foi assim em cima da hora, o pastor Ryan ligou. O pregador, o nosso pastor Tião, né, Cristiano, não vai poder ir, aí foi uma correria, não foi para conseguir. Mas vamos também orar, né, pela vida de Cristiano, que queria também estar aqui hoje, mas infelizmente não pôde. E agradecer pela presença de todos, que Deus continue abençoando a vida dessa juventude. Vocês saibam que Deus tem um propósito grandioso na vida de vocês. Deus tem algo preparado para vocês e abracem isso, né? Aceitem o chamado do Senhor para a vida de vocês. Vamos nos colocar de pé nesse momento. Eu estarei orando. Para finalizar, o pastor Ryan estará dando a bênção apostólica em nome de Jesus. Senhor Deus maravilhoso e eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por este culto em tua presença. Te agradecemos, ó Pai, por cada momento, ó Pai, por cada palavra, cada louvor, meu Deus. Tudo o que foi feito aqui, meu Pai, nessa noite, foi para que o teu nome seja glorificado. Ó Deus, e cremos que o teu nome foi glorificado. Eu peço, ó Pai, que o Senhor continue abençoando a vida de cada jovem aqui presente, ó Deus. Continua fortalecendo, guardando em teus caminhos, instruindo, ó Deus. A tua palavra diz: jovens sois fortes. A tua palavra diz que nós já vencemos o maligno, ó Pai, mas pelo fato da palavra de Deus estar em nossos corações. Então sabemos que o jovem ele é forte quando tem a palavra de Deus em seu coração. E cremos, ó Pai, que essa palavra nos torna mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então que essa palavra esteja guardada no coração de cada jovem, ó Pai. Nós te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos pela presença de cada um dos irmãos, ó Pai, que aqui, meu Pai, estão. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Pastor Ryan. Amém. Vamos. Ei, José, vem cá, José. Mais uma vez agradecemos a todos, que Deus abençoe. José vai orar eu darei a bênção em português, como os irmãos já sabem, e José dará a bênção em crioulo. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Para Deus abençoar e guardar. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Para Deus faz esse rosto lembrar para vós. E tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa e salvadora de Jesus Cristo, e as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com esta igreja aqui reunida, assim como todo o povo de Deus espalhado na face da terra, desde agora e para todos sempre. E todos juntos dizemos amém. Que Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Com oração silenciosa, estamos despedidos. E muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Rei exaltado no céu, eu